Pessoal, muito bem. Essa é a segunda parte, então, da nossa 14ª aula do pior curso de algoritmos e programação de computadores do universo. Título pequeno, né? Bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar a utilização de estrutura, tá? Eu estou pensando aqui, se a gente vai usar um template um pouco mais sofisticado, que eu tenho um pouco mais organizado, que eu tenho da Raylib. Tem vários templates, na verdade. Ou se a gente vai usar o que a gente está acostumado, o mais simples. Eu vou optar por usar o mais simples, porque aí eu tiro um pouco da gente é, uma certa complexidade que vai além do que eu quero mostrar para vocês. Tá? Depois, quando a gente for falar do jogo, eu vou implementar para vocês depois o joguinho do ping-pong, na terceira parte dessa aula aqui, ou mais depois, mais para o fim do curso, que eu acho que até é melhor posteriormente. A gente usa um template que a gente faz uma coisa mais próxima da realidade, tá? Num programa um pouco mais organizado. A gente vai manter um arquivo só de código-fonte, senão eu acho que vai gerar mais confusão do que aproveitamento de vocês, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui onde eu estou salvando as coisas que eu estou fazendo durante as aulas e depois eu passo para vocês. Eu vou pegar lá o nosso modelo de novo de exercícios criativos, vou descompactar e eu vou chamar ele de simulacão. Não, melhor. Bolinha. Bolinha só. Tudo bem? Bolinha. E vou abrir no VS Code. Vou fechar essa outra instância aqui. Abrir essa aqui. Abrir o main. E vamos lá. Eu vou usar esse template aqui nosso, o basicão. Tá? Dá uma aumentadinha aqui no código e a gente fica com um arquivo só. Depois a gente pensa, quando eu for implementar o jogo, posteriormente, lá para o final das aulas, eu implemento uns 2 ou 3 joguinhos, a gente deixa umas aulas extra, aí a gente usa um template um pouco melhor. Estou me repetindo muito, né? Mas é para ficar claro que eu estou fazendo isso. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer algumas coisas antes. Primeira coisa, a gente vai separar a responsabilidade da função de desenho. Tá? Então, eu vou criar aqui, declarar uma função que eu vou chamar de desenhar. Só isso aqui. Tudo bem? Desenhar. Eu vou, depois da função main, colocar a implementação da função desenhar. E aqui, ao invés de eu fazer isso aqui, eu vou recortar isso aqui, estão vendo? Ó? Tudo isso aqui, colocar aqui dentro da função desenhar. Vou, inclusive, tirar esse monte de comentário aqui. Aqui vai ser onde a gente vai programar. E aqui, onde eu tirei esse miolo, eu vou chamar a função desenhar. Tudo bem? Estou tirando daqui do meio, estou pondo para cá. Fechou? Muito bem. Então vamos lá. O que a gente vai ter aqui? O que eu quero mostrar para vocês? A simulação de uma bolinha que primeiro vai rebater nos cantos da tela e depois a gente vai tentar inserir algum tipo de interação. Além de bater, a gente vai tentar simular física também, tá? Não pensem que isso aqui é uma aula de física, tá? Não estou preocupado com formalismos. Eu só estou preocupado numa coisa que visualmente simule algo parecido, tá bom? Então não fica muito encanado com teoria. Se eu falar alguma besteira do ponto de vista teórico de física também, relevem, tá? Abstraiam. Imagino que eu estou falando certo. Tudo bem? Então tá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Então, vamos lá, recapitulando. Declara a função desenhar, vem aqui embaixo, coloca a implementação dela, recorta de dentro do while aquele código, cola dentro do desenhar, tira aquele monte de comentário, a gente vai precisar fazer o desenho aqui, depois do clear background e antes do end drawing, e aí a gente põe ela aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar uma bolinha. Qual função que a gente... Bolinha ou não, um círculo, tá certo? Mas imagina que é uma bola. Que é uma bola mais esfera, né? Draw a circle. Vamos pôr numa posição qualquer. Posição...
Vamos pôr já no centro da tela, pode ser? Get screen em X, get screen width dividido por 2. Em Y, get screen height dividido por 2. O raio da bolinha, vou falar que o raio dela é 50 pixels e a cor dela azul. Tudo bem? Eu vou salvar isso aqui, vou abrir um terminal, vou dar um build, ele vai abrir, vou ajustar aqui na tela para vocês verem exatamente o que está acontecendo. E pronto. A bolinha está no meio da tela. Tudo bem? Tá. O que acontece? Eu quero transformar agora isso aqui que eu estou passando, esses dados aqui para desenhar a bolinha, eu quero transformar essa bolinha com esses atributos, o ponto que ela está no centro, em X e em Y, o raio dela e a cor, eu quero transformar isso numa struct. Então, o que eu vou fazer? Fecha e vamos lá. Antes do desenhar, o que a gente vai passar aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a bolinha, typedef, struct. Vou juntar esses includes aqui. Chamar de bolinha mesmo, tá? Então, eu tenho minha estrutura, que chama bolinha, e o meu tipo é o mesmo nome da estrutura. E aqui dentro agora eu vou colocar os atributos. Float x, float y, int raio, color, cor. Tudo bem? Então, o x, o y, o raio e a cor. Tá bom? Muito bem. O que eu vou fazer aqui agora? Na minha função main, que é onde a gente vai ter o contexto global da aplicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse comentário e eu vou declarar uma bolinha aqui. Bolinha, vou chamar de Bzinho. Ou de bolinha minúsculo. Tudo bem? Já vou inicializar essa bolinha aqui. Vamos fazer o seguinte, é até melhor a gente fazer isso aqui antes do while, tá? Porque aqui a gente já vai ter informação do tamanho da janela. Então aqui, ó, antes do while, então eu tirei aquele comentário inicial. Entre o setTargetFPS e o while do loop do jogo, eu declarei a bolinha e eu vou inicializar ela. Eu abri chave, fechei chave, pus um ponto e vírgula, pulei uma linha porque eu vou colocar cada um dos atributos aqui. Vou falar que o x está na largura dividido por 2. Vou falar que o y está na altura dividido por 2. O raio da bolinha é o 50 lá que a gente usou. E a cor é igual ao azul que a gente vai usar. Tudo bem? Agora, o que acontece? Para eu ter acesso a essa bolinha, ou teria que lá na função desenhar, ou teria que declarar ela como global aqui, é uma alternativa. Só que se a gente puser ela simplesmente aqui, ela pode ser acessada em outras unidades de compilação. Nosso programa a gente só tem uma unidade aqui que a gente está escrevendo, mas seria um problema. A gente teria que usar um modificador aqui para ela ser interna só essa unidade de compilação, que é o static, mas a gente não vai fazer isso. Ou então, a gente passar aqui para a função desenhar essa bolinha como parâmetro, e é isso que a gente vai fazer. Então, a função desenhar agora, ela vai ter um ponteiro, vai chamar bolinha como parâmetro. Eu já vou colocar ele aqui, desenhar. Poderia, inclusive, chamar desenhar bolinha, tá? Mas vamos deixar como desenhar mesmo. E aqui eu passo o endereço da bolinha. Então, recapitulando. Declarei a estrutura. Se eu estiver falando muito rápido, inclusive, põe o vídeo para ir mais devagar para você conseguir acompanhar, tá bom? Declarei struct bolinha com x, y, raio e cor e um tipo que também chama bolinha, usando essa estrutura como base. Função desenhar agora recebe como parâmetro um ponteiro para uma bolinha. Fui lá, atualizei o meu desenhar para ter o mesmo parâmetro. E aqui agora, quando eu invoco o desenhar dentro do while, eu passo o endereço da bolinha, porque afinal de contas é um ponteiro. Tudo bem? Se a gente salvar e rodar de novo, vocês vão ver que continua o mesmo desenho, porque a gente não mexeu aqui. Esse aqui não é a bolinha que a gente criou. Esses dados não são da bolinha que a gente criou, mas sim desse desenho do círculo que está aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trocar isso aqui para
os dados que vêm da bolinha. Bolinha X, bolinha Y, bolinha raio e bolinha cor. Tudo bem? Salvei. Rodou. Parece que não mudou nada, mas já mudou, porque o código agora é outro. Vamos trocar a cor da bolinha só para vocês verem que realmente é isso que está acontecendo? Vou pôr uma outra cor aqui, vou pôr laranja, orange. Salvei, compilou e executou. Ah lá, a bolinha. Então a gente está mexendo com esse cara aqui. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então tá. Muito bem. Por que eu declarei o x e o y da bolinha como float? Aqui poderia ser inclusive ser inteiro, né? Vamos colocar... Não, melhor, deixa float mesmo. Deixa float, tá? Apesar da função aqui receber como inteiro, a linguagem C vai fazer a conversão automática para a gente. Vai perder informação, ele nem dá warning na hora que compila, né? O ideal seria até fazer um cast aqui. Agora, para pensar uma coisa, do ponto de vista de responsabilidade da função. Essa função aqui, ela está fazendo, na verdade, todo o processo de desenho. Ela está preparando, está começando o desenho, preparando o fundo, desenhando a bolinha e terminando o desenho. Formalmente, seria melhor colocar esse begin drawing e esse clear background aqui antes do desenhar, tá certo? Ou então criar uma função que chama desenhar bolinha e chamar ela antes, tá certo? Eu vou chamar ela depois disso, desculpa. Eu vou deixar dessa forma aqui, mas que fique claro que isso aqui não é isso aqui não deveria ser um comportamento para fazer o desenho da bolinha em si. Isso aqui é para preparar a tela e isso aqui é para terminar o ciclo do desenho do frame do momento. Tudo bem? Mas que para o que a gente precisa, isso aqui é o suficiente. Agora imagine o seguinte: se eu quiser movimentar essa bolinha, lembra que esse while que ele roda aproximadamente 60 vezes por segundo por causa do meu FPS? Eu expliquei isso para vocês em outra aula. Vamos pensar o seguinte: sempre antes de desenhar a bolinha, eu vou falar que a bolinha na posição X vai receber. Aqui não é flecha, né? Que é ponto, porque a bolinha está nesse contexto, né? Eu estou atualizando o X dela em 1 pixel. Eu vou salvar isso aqui e vou rodar de novo. O que vocês acham que vai acontecer? Se a cada vez que eu rodo o A eu atualizo o X da bolinha em 1 pixel e mando desenhar a bolinha, a gente vai ter a impressão que a bolinha está se movendo. Não tem impressão não, a gente vai ver a bolinha se movendo, né? Então, olha lá, eu vou dar o build de novo. E olha lá. A bolinha está indo para a direita agora. E ela vai sair da tela, né? Vai embora, né? Vai embora. 1 pixel por vez. Tá. Para a gente não precisar fazer isso aqui dentro do while, a gente vai criar uma outra função agora, onde vou tirar isso daqui. Essa minha próxima função, ela vai chamar atualizar. E ela recebe uma bolinha também, um ponteiro como parâmetro. Lá antes do desenhar, poderia ser depois, não tem problema, mas eu vou seguir a ordem que está ali. Atualizar, bolinha, bolinha. E a implementação dela, eu vou fazer o x e incrementar em 1. Então agora a bolinha, só que agora é com a seta, né? O ponteiro. E aqui, antes de desenhar, eu vou chamar o atualizar. Então eu tenho uma função para atualizar o estado da bolinha e uma função para desenhar a bolinha. Chama a função que atualiza a bolinha e desenha. Chama que atualiza, desenha. Chama que atualiza, desenha. Chama que atualiza, desenha. E esse processo continua. Executa isso, executa isso. Isso. E a bolinha, de novo, vai se mover. Só que agora a gente dividiu a responsabilidade. O atualizar tem uma função própria para isso. Olha lá. E ela vai embora. Tudo bem? Vou aumentar um pouquinho a velocidade dela aqui. Aqui ela vai incrementar 5 vezes 60, 300 pixels por segundo. Ela estava se movendo a 60 pixels por segundo. Agora vai mover a 300 por segundo. Vai bem mais rápido. Então, a cada segundo ela se moveu 300 pixels. Se a gente estiver rodando nessa taxa fixa aí de 60 fps. Vamos alterar o título aqui também. Vamos chamar de bolinha.
Tudo bem? Entenderam a ideia? Até aqui? Tá. O que a gente tem que pensar agora? Primeira coisa, para esse valor da velocidade não ficar fixo aqui, vamos transformar ele num atributo da bolinha também. Tudo bem? Então, a bolinha, ela tem o x e ela tem o y. A gente, inclusive, poderia usar um vector aqui para representar o x e o y. Vamos fazer isso? Vamos atualizar para um vector 2? Vector 2, a gente vai chamar ele de pos, que é de posição. É a posição da bolinha. O que a gente tem que fazer agora? Na hora que cria a bolinha, a gente tem o pos, que é um vector, e que agora sim ele vai ter isso aqui. Olha lá. Criamos o vetor 2, o vector 2 aqui da bolinha. E agora a gente tem que atualizar algumas coisas. Aqui é seta pos.x e aqui é seta pos.x, pos.y. Que agora a posição ela está no vector, não está mais em duas variáveis x e y. Salvei, testei de novo. Olha lá. Tudo bem? Tá caminhando, né? Vou fechar. Agora, o que a gente vai fazer? Além da posição, do vetor posição, a gente vai pôr um vetor aqui para representar a velocidade. Então, o vetor velocidade, certo? Qual que é a velocidade que ela tem? A velocidade, como a gente está em duas dimensões, vai ter um componente x e um componente y. Agora, a gente tem o vetor posição e o vetor velocidade. E vamos atualizar aqui para a gente ter o vetor velocidade. O vetor velocidade em x, ele tem 5. E em y, vamos falar que ele anda 5 também no y. Tudo bem? Salvei. Aqui agora, ao invés de usar o 5, eu vou atualizar a posição da bolinha com base na velocidade da bolinha. Beleza? Salvei, rodei, continua funcionando. Vejam, agora tudo isso aqui depende do que eu estou usando aqui na inicialização. Tá bom? Antes da gente pensar no y, vamos pensar agora como que a gente faria para, na hora que a bolinha encosta do lado direito aí da tela, ela retorne. Então, pensa comigo. Se eu tenho a tela, isso aqui é o que me define a tela. A tela nossa aqui, ela está com 800 de largura por 600 de altura. Mas a largura e a altura não importa, porque a gente consegue obter esses valores usando aquelas funções getScreenWidth, getScreenHeight. Imagina que a bolinha ela começa aqui. Ela tem um centro, que é o pos, que é o x e o y, ela tem uma velocidade. Vai passando o tempo, vai passando os quadros do jogo, ela vai caminhando, até que uma hora, ela ou vai, entre aspas, encostar aqui na lateral, assim, ou então, dependendo da velocidade que ela está, ela pode passar. Como que eu consigo verificar se a bolinha passou? Isso aqui é o raio dela, concorda? Como que eu consigo verificar se ela passou ou se ela encostou aqui na lateral? A coordenada em x, o valor em x aqui da lateral é a largura. E como que eu pego esse lado aqui da bolinha? Se eu tenho o x e o y dela, que eu vou precisar do x, e eu tenho o raio, eu sei que esse lado aqui da bolinha é o x dela mais o raio dela nesse momento. Concordam? Então, o que eu vou fazer? Se bolinha pos-x mais bolinha raio. Então, eu estou somando o valor do x da bolinha com o valor do raio da bolinha. Isso vai me dar uma coordenada no espaço. No espaço não, no meu plano. Se isso aqui for maior ou igual ao quê? A largura da tela. Quer dizer que a bolinha ou ela encostou na lateral, se for igual, ou então ela passou um pouquinho, ou bastante. Ela saiu da tela de alguma forma. O que eu vou fazer se isso aqui acontecer? Eu vou corrigir a posição da bolinha, como se ela não tivesse saído. Para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Então, volta aqui no desenho. Se eu detectei isso num quadro, eu quero reposicionar a bolinha. Para eu reposicionar a bolinha para ela estar encostando aqui na lateral, eu tenho que configurar o x dela novo. Qual que é o x dela novo?
O x dela novo é a largura da tela menos o raio. Porque se eu tenho 800 de largura e eu tenho 50 de raio, eu tenho que pôr ela na coordenada 750. Concorda que é 800 que é a largura, menos 50, então ela vai ficar encostadinha aqui. Então vamos fazer isso. Então, se isso acontecer, bolinha pós x é igual à largura da tela menos bolinha raio. Se a gente rodar isso aqui agora, o que vai acontecer? Na hora que ela encostar, ela vai ficar parada lá, quer ver? Olha lá, parou. Por que que acontece? Eu tento não atualizar, eu dou um x novo para ela, ela passa um pouquinho, cai no if e o if reposiciona ela. Aí eu atualizo de novo a posição com x, a velocidade, ela passa, o if atualiza a posição dela. Então parece que ela está parada. Ela está parada, né? Porque todo esse ciclo de atualização aconteceu e ela está sendo reposicionada e a gente tem a impressão que ela está parada. Mas internamente, entre a linha 63 e a 65, ela está se movendo. Só que o if aqui põe ela de volta no lugar dela. Só que depois que a bola bate, a gente quer que ela quer que ela rebata, a gente quer que ela rebata quando ela encostar. A gente quer que ela volta. Para ela voltar, agora ela tem que a posição dela sendo decrementada. Ao invés de a gente pôr um menos igual aqui no código, o que a gente vai fazer? A gente inverte o sinal da velocidade. A velocidade não estava positiva, fazendo ela andar para a direita? Agora a gente faz ela andar para a esquerda. Fazendo o quê? Invertendo o sinal da velocidade. Como que a gente faz isso? Uma forma é essa. Bolinha velocidade x é igual a menos bolinha velocidade x. Ou então, é igual a bolinha vezes menos 1. Ou vezes menos 1. Essas três formas faria a mesma coisa. Eu vou deixar assim. Eu acho que fica mais claro para vocês, tá? Vamos ver o que acontece? Olha lá, rebateu. Estava olhando aqui o OBS. Viram só que ela foi e voltou? Só que agora ela escapou para o lado esquerdo, né? Vamos rodar de novo? Olha lá. Agora a gente tem que resolver para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo, a ideia é exatamente a mesma. Ela vem vindo para a esquerda, só que agora eu preciso detectar o lado esquerdo da bolinha. Qual que é o lado esquerdo da bolinha? É o centro dela menos o raio. Se isso aqui for menor ou igual a zero, que é essa coordenada aqui em x, eu reposiciono ela e troco a velocidade de novo. Então vamos ver? Else if, se a bolinha pós-x menos a bolinha raio for menor ou igual a zero, quer dizer que ela encostou do lado esquerdo. Então eu falo que a bolinha pós-x, agora para eu reposicionar ela, é o lado esquerdo mais o raio, o lado esquerdo é zero, então é bolinha raio. Se eu salvar agora e rodar, agora vai acontecer aquela... Oh, desculpa, gente, vocês não estavam vendo. Perdão, vou fazer de novo. Então, esqueci de fechar. Ainda bem que eu vi. Bolinha pós x menos bolinha raio menor ou igual a zero. Bolinha pós x igual a bolinha raio. Ou seja, pus ela no valor do raio, que seria o zero do lado esquerdo mais o raio. Se eu salvar, a gente vai ir rodar, agora a gente vai ver que acontece a mesma coisa que a gente viu acontecer do lado direito, que ela tinha parado, lembra? Aqui, ó. Vai para lá. Parou. Porque agora a velocidade está negativa, ela passa um pouquinho para a esquerda do zero, o i cai nesse if aqui, vou fechar aqui, ó. Cai nesse if, reposiciona ela e continua. E vai de novo, de novo, de novo, de novo. A velocidade nunca muda. O que eu vou fazer então agora? Vou inverter de novo o sinal da velocidade x. Se eu salvar agora, a gente vai ver que ela vai fazer o quê? Ela vai bater do lado direito, vai bater do lado esquerdo. E ela fica aqui para sempre agora até a gente fechar o programa. Para lá, vai para cá. Para lá, vai para cá. Tudo bem?
Tem uma coisa que a gente vai fazer mais um ajuste aqui agora, que é o seguinte. Essa velocidade, dependendo da quantidade de frames por segundo, ela é um problema. Por quê? Tá certo que esse programa é um programa muito simples, qualquer computador vai rodar ele no máximo, que seria 60 frames por segundo. Mas, e agora, se eu quiser que a minha velocidade seja compatível com a minha quantidade de frames por segundo? Na verdade é o seguinte, eu quero que, ao invés de falar que a bolinha se move, por exemplo, aqui, 300 pixels por frame, porque é o que a gente tem, não é? Porque eu rodo, desculpa, 5 pixels por frame, que dá em 1 segundo dá 300 pixels. Na verdade, eu quero que essa velocidade em x represente realmente essa quantidade de pixels por segundo. Como que eu vou fazer isso? Se eu agora interpretar o meu x, minha velocidade x como 300 pixels por segundo, ao invés de estar 5 aqui, eu teria que pôr 300. Só que se eu rodar, vocês vão ver que a bolinha está muito rápida. Por quê? Na verdade, o que está acontecendo aqui? Esse 300, ele não é 300 pixels por segundo, ele é 300 pixels por frame. E cada frame, eu tenho 60 frames em cada segundo. Então, ela está rodando aqui, se estiver rodando em 60 frames por segundo, 60 vezes 300, dá 18 mil. Dá 18 mil pixels por segundo, é muita coisa. A gente nem vê ela parando, quer dizer, parando não. A gente fica vendo só ela piscando. Né? Eu quero ajustar isso. O que eu tenho que fazer? Eu preciso saber quanto tempo se passou de um frame para o outro e multiplicar a velocidade, porque aí eu vou obter esse 300 aqui, 300 pixels por segundo. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui pelo tempo que se passou. Como que eu faço isso? Aqui, eu vou multiplicar a minha velocidade, e aqui antes disso eu vou fazer isso aqui. Vou chamar de delta, que é o tempo que variou de um frame para o outro. A gente vai usar uma função da Raylib que chama getFrameTime. Essa getFrameTime retorna quanto tempo se passou do frame anterior para o próprio frame que a gente está agora, do quadro anterior para o quadro que está agora. Se está rodando constante 60 frames por segundo, a gente vai ter, vamos abrir a calculadora aqui, se é 60 frames por segundo, é 1 segundo dividido por 60. Então, a gente vai ter, esse getFrameTime aqui vai retornar para a gente algo em torno disso aqui. 0.0167, ou um pouquinho, tá até aqui mais ou menos, essa precisão aqui. Isso aqui a gente multiplica pelo 300. Que, olha, é justamente o 5 que a gente tinha anteriormente, só que a gente estava interpretando aquele 5 como pixel por frame. Agora a gente interpreta 300 pixels por segundo. Então a gente multiplica a velocidade x, a gente vai manter ela com 300, por delta. A velocidade está constante, que eu não estou modificando ela, né? Modifiquei, rodei. Ela volta a uma movimentação mais suave, porque agora aquele 300 indica 300 por segundo e é algo mais próximo do que a gente está acostumado a raciocinar. Tudo bem? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Pensar no componente y. Ela só está indo para frente e para trás. Da direita para a esquerda, desculpa. A gente vai pensar no y. Então, é a mesma coisa. Posição em y é a bolinha na velocidade y vezes o delta. Se a gente salvar e rodar agora, só que lembra que o velocidade y está 5, né? Isso aqui é 5 pixels por segundo. Ela vai andar bem devagarzinho na vertical. Quase imperceptível aqui, mas a cada segundo ela está descendo 5 pixels. Se eu deixar rodando aqui por alguns minutinhos, por alguns segundos, vocês vão ver que ela vai descendo. Já dá para perceber que ela já está mais para baixo, né? Mas está indo bem devagarzinho. Vamos pôr 300 aqui também para a gente enxergar ela se movimentar mais rápido. E a gente tem agora a bolinha indo embora, de novo. Por que ela foi embora? Porque a gente não tem a restrição daqui no y. Vejam, agora é uma das vantagens do y crescer para baixo. A gente vai usar esse mesmo código aqui para pensar na bolinha do ponto de vista do y. Se a bolinha na posição y mais o raio dela for maior que a altura da tela, ou seja, ela passou da altura,
a gente faz o quê? A gente conserta a posição dela, a gente reajusta a posição dela. Posição em Y é a altura da tela menos o raio da bolinha e a gente inverte o Y da bolinha. Vamos comentar isso aqui antes da gente modificar. Vamos ver se ela está retornando. Ah, isso aqui é uma técnica que eu uso bastante, tá? Ah, eu quero comentar um bloco de código. Ponho um comentário de múltiplas linhas no início onde eu quero, depois eu ponho no fim, testo, depois eu tiro. Rodei. Vocês vão ver que agora ela rebate embaixo. Só que ela não vai rebater em cima. Olha lá, foi embora. Foi embora, só que ela continua batendo, vamos dizer assim, à esquerda. Então ela está fazendo assim, está fazendo um zigue-zague para cima, só que para fora da tela, né? Agora a gente vai pensar na parte de cima. Bolinha pós y menos o raio menor ou igual a zero. A gente reposiciona ela em y e inverte o sinal da velocidade. E roda. Agora a gente vai ter uma bolinha que vai ficar rebatendo dentro da nossa janela. Olha lá. Legal, né? Beleza? Então tá. Vou deixar ela laranja mesmo. Eu vou voltar ela para a cor azul, mas vou deixar ela laranja. Você põe a cor que você quiser, tá? Muito bem. Agora, vamos pensar em mais algumas coisas. Agora a gente vai tentar simular algo físico aqui. Quando a gente pega alguma coisa e joga, vamos pensar na resistência se a gente estiver ventando. Você pega uma bolinha de tênis ou uma bola, sabe aquelas bolas de círculo que a gente tem quando a gente é criança, aquelas bolas são bem leves, até dentro de casa elas dão uma variada, né, quando você joga ela. Você bate muito forte, tem resistência do vento, faz ela ficar meio errática, né, o movimento dela. Imagina que está ventando muito e você joga uma bola dessa. Você tem que jogar com muita força para ela ir para frente, porque o vento vai jogar ela para trás. Então você tem uma resistência do vento. A gente vai chamar essa resistência do vento, a gente não vai ser bem resistência aqui, a gente vai implementar como se fosse o atrito. Tá certo? Imagina que você tem uma bolinha e você está dentro da água e você joga ela e ela não flutua, mas você tem que fazer uma certa força para ela se mover, porque tem a resistência da água. Vamos colocar a resistência do meio ambiente aqui com a bolinha, tá? Seria o melhor lugar para codificar dentro da bolinha? Não muito. A gente vai colocar aqui dentro. Então, posição, velocidade. Agora a gente vai ter mais um atributo que eu vou chamar, ele vai ser float, eu vou chamar ele de atrito. Tudo bem? E além do atrito, a gente vai ter mais um atributo que a gente vai chamar de elasticidade. Imagina o seguinte, você pega a bolinha, joga ela com força, uma bolinha de tênis, joga na parede. Ela vai bater na parede, um pouco da força que você jogou vai ficar na parede, vai retornar um tanto de volta para a bolinha. E, de novo, parte teórica de física, não me cobrem, tá? A bolinha vai voltar para você com menos força, mas volta. Então, a gente vai modelar também a elasticidade. Elasticidade. Tudo bem? Vamos dar alguns valores aqui para a elasticidade e para o atrito. Então, aqui onde a gente declara a bolinha, a gente vai falar que o atrito é algo que vai ficar mexendo na velocidade, vai fazer a velocidade da bolinha perder força, vai perder valor, vamos dizer assim, né? Então, atrito, vamos falar que a cada vez que a gente atualiza a bolinha, ela vai perder, sei lá, 1% da velocidade dela. Seria isso aqui. 1%. Tudo bem? Ah, não, desculpa. Assim, ela vai perder 1% da velocidade dela. Então, se a velocidade era 100, multiplico por 0,99, passa a ser 99. Entenderam? No próximo frame, perde mais um, perde mais um. Por isso que eu estou colocando a velocidade como float e a posição como float também, tá? Para a gente ter enxergar essa modificação, mesmo que depois vai ser transformado para inteiro, vai perder a parte decimal, mas a gente enxerga que vai ter uma variação melhor, tá? E a elasticidade, eu vou pôr que a cada vez que a bolinha bate ou da direita, ou à esquerda, ou embaixo ou em cima, ela vai perder 10% da velocidade dela. Então, vou multiplicar sempre por 0,9, que seria 90% do original. Tá bom? Então, ela perde 10%. Onde que a gente vai fazer isso? Então, olha só. Tem a bolinha. Movimentei ela. Verifiquei se ela bateu.
Quando ela bate, ou aqui à direita, esquerda, baixo, cima, eu vou atualizar a velocidade dela, aqui onde eu estou trocando o sinal, eu ainda vou multiplicar pela elasticidade, que é onde ela vai perder essa força, certo? Ela vai perder velocidade na hora que ela bate. Então, eu vou multiplicar pela elasticidade aqui, aqui, aqui e aqui. Deixa o atrito por enquanto. Vamos rodar? A cada vez que ela bate, ela perde 10% da velocidade. Se vocês perceberem, ela já está desacelerando. Estão vendo? Olha lá, está bem mais lenta, né? Até que uma hora, eventualmente, ela vai parar. Olha lá, tudo bem? Só que ela está perdendo força só na hora que ela bate. O que eu vou fazer agora? Para ela perder força a cada frame por causa dessa propriedade que a gente está chamando de atrito, que seria aqui a resistência do ar, aqui se tivesse um ar aqui, supor. Quando que eu faço isso? Eu faço em todos os frames. O que eu vou fazer então? Eu vou agora atualizar a velocidade dela. Opa. VLX é igual. Eu vou pôr igual, porque depois eu vou ter que aplicar mais uma força. VLX vezes quem? O atrito. E aqui é a mesma coisa. Ou aqui faltou um ponto, né? Aqui faltou um ponto. Eu copiei. E o Y, olha lá. Então agora, a cada frame eu rodo atualizar, eu recalculo a velocidade da bolinha, dependendo do sinal dela, eu multiplico pelo atrito. Então ela vai perder 1% a cada frame. Vamos rodar? Vocês vão ver que agora ela vai desacelerar bem mais rápido. Olha lá. Depois a gente pode brincar com esses parâmetros, tá? Mas olha lá, ela já parou. Só que no mundo de real, aqui na Terra ou num outro planeta, você tem mais uma força que atua sobre os objetos, que é a força da gravidade, não é isso? Que ela puxa para o centro, não é isso? Essa bolinha, se ela está na Terra, você jogou ela, tem uma atração no centro da Terra, que é a que a gente chama de força de gravidade. A gente vai implementar isso agora, a gravidade, para a gente ver algo mais parecido com a realidade. O que a gente vai fazer? Onde que eu teria que adicionar essa gravidade? Essa gravidade ela teria que ser adicionada no y, concordam? Então eu vou ter aqui agora, eu vou colocar como atributo da bolinha, mas seria um atributo do meio, concordam? Seria um atributo global. Vou colocar como atributo global aqui. Vamos mostrar como declara uma variável global. Float é como se estivesse declarando uma variável mesmo, só que ela é declarada fora das funções. A gravidade, vamos falar que a nossa gravidade, sei lá, ela vai atualizar a bolinha, vamos pôr um 10 nela. Aqui, se a gente tivesse outro arquivo .c no nosso programa, que num programa de verdade você vai ter um monte de arquivo .c para separar as implementações, então você tem coisas monstruosas, né? O que a gente deveria fazer para essa gravidade só existir aqui dentro desse arquivo, só ser acessada aqui? A gente teria que fazer isso aqui, ó, falar que ela é estática. Tá? Só que eu não vou entrar nesse tipo de detalhe agora, tá bom? Pode deixá-la como globalzinha, assim, bonitinha, que o tipo padrão é externe, tá? Só que você não precisa pôr externe. É assim, tá? Float gravidade. Como isso aqui é uma coisa que vai ser constante, nós vamos melhorar ainda mais isso aqui. Vamos chamar const float e vamos colocar tudo em maiúsculo, gravidade. Tudo bem? Poderia até definir como uma macro, mas eu vou deixar aqui, ó. Const float, gravidade, uma constante, recebe o valor 10. Agora, isso aqui, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, eu multiplico o y pelo atrito e eu somo a gravidade. Não é isso? A cada frame da animação, eu tenho que adicionar a gravidade. Então, vou salvar, vou rodar. E agora vejam só, olha lá que movimento bonitinho. Perceberam que ela fez um arquinho assim? E ela parou no chão, entre aspas, porque a gente tem a gravidade. Vamos aumentar um pouquinho a gravidade, parece que essa bola está muito leve, né? Vamos pôr aqui 50, vamos ver quanto que dá. 50, rodou, olha lá. Olha só que coisa simples, que coisa
tem nada do outro mundo, com base no que a gente viu, e que a gente tem um resultado tão bonitinho, né? Você vê a bolinha pingando. Não é isso? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos interagir com essa bolinha, tá bom? O que a gente vai pensar agora? Sempre que vou fazer o seguinte. Vamos pensar. Como que eu adiciono interação do mouse? Se você já deu uma olhada lá no exemplo do mouse, a gente pode fazer assim. Aqui no atualizar, eu vou fazer o seguinte. Pensar o seguinte. Se is mouse button, aí eu tenho o down, o pressed, o released e o up. O que quer dizer cada um desses aqui? Down é se o botão está pressionado, sem soltar. Pressed é se você clicou, se você bateu nele. Released é se você soltou. E o up é se ele não está pressionado. São 4 coisas diferentes, tá? Bem, eu quero verificar se no frame atual eu apertei o botão do mouse. Então é o pressed. Qual botão do mouse? O botão da esquerda, que é o botão normal. Se o teu mouse estiver para canhoto, que você usa para direita, que você usa com a mão esquerda, aqui essa minha mão esquerda tá na direita de vocês, aí o botão é invertido. Aí seria o botão da direita do mouse, mas você continua usando o left, tá certo? Enfim, se o botão está pressionado e o botão é o botão da esquerda, que é o botão de ação do mouse, eu vou pegar mouse pos, eu vou pegar o botão do mouse, que é Get Mouse Position. Poderia pegar o X e o Y, tá certo? Só que eu vou pegar o mouse pos aqui, tá? Que é onde o mouse está no momento, onde eu pressionei. Se a gente der um printf aqui, ó, são 2 floats, né? E aqui pulo uma linha. E aqui eu mostro mouse pos x, mouse pos y. E agora eu vou rodar o programa. Salvei, rodei. Vejam aqui do lado, ó. Tá vendo meu mouse? Ele bem pequenininho aqui no cantinho esquerdo. Eu vou clicar na tela. Olha lá o que apareceu. Tá vendo? 508 tá bem pequenininho para vocês, mas tem lá 585, 196. Essa é a posição onde eu cliquei. Se eu clicar mais aqui em cima, ó, vai dar um X pequenininho e um Y pequenininho também. Olha lá, 10 e 10. Acertei a coordenada 10 e 10. Olha a precisão, né? Foi totalmente sem querer, mas ó, acertei no 10, 10. Então essa é a posição do mouse. Como que eu faço para verificar se essa posição que eu cliquei está dentro da bolinha? Agora que eu quero, o que eu vou querer implementar? Eu quero implementar um processo onde eu consiga clicar na bolinha, arrastar ela e soltar ela. Como que a gente faria isso? Vamos pensar? Então vamos para o nosso desenho aqui, para o nosso rascunho. Imagina que eu tenho, cadê o mouse? Eu tenho a bolinha aqui. Se eu cliquei aqui, visualmente você consegue perceber que esse ponto aqui está fora da bolinha. Se eu cliquei aqui, você sabe que esse ponto está dentro. Mas como que a gente pode calcular isso? Se eu calcular a distância do centro da bolinha até onde eu cliquei, então aqui, ou se eu calcular para cá, o que a gente consegue inferir? Se esse tamanho aqui, se essa distância for maior que o raio, quer dizer que eu cliquei fora da bolinha. E se essa distância for menor ou igual ao raio, quer dizer que eu cliquei dentro da bolinha. Vamos fazer isso? Criar uma função. Intercepta eu vou chamar, tá bom? Bolinha, bolinha, e o vector 2, posição. Certo? Uma função que faz isso. Vou lá embaixo. Então a função intercepta.
Como só tem uma bolinha, a gente está testando várias coisas, intercepta para interceptar a bolinha. Mas se a gente tivesse mais de um intercepta para outros tipos de formas, outro tipo de coisa, aí seria o ideal você colocar intercepta bolinha, intercepta quadrado, enfim. Como que a gente vai calcular isso? Primeira coisa, calcular a distância do centro da bolinha até o pó. Vocês lembram que tem uma função? Vamos adicionar já o include dela aqui, que é a math.h. Tem uma função, isso aqui, inclusive, usando essa função, é uma forma um pouco lenta de fazer esse processo, mas eu não vou explicar como que seria um pouco mais rápido, não, que seria sem extrair a raiz, tá? Eu vou fazer extraindo a raiz, depois a gente pensa numa outra forma. O que eu quero fazer? A distância, ela é a hipotenusa, vê se vocês concordam, do cateto, dos dois catetos que eu tenho do centro da bolinha aonde eu cliquei. Em x e em y vou ter dois catetos. Então, como que eu calculo o primeiro cateto? Bolinha x menos pós x. Posso estar passando como ponteiro também. E o outro cateto é bolinha y menos pós y. Certo? Ah, não é x, né? É pós x aqui e aqui pós y. Tudo bem? Poderia pôr vector 1, vector 2 aqui, centro, né? Mas eu estou passando bolinha pós x e a posição x, e bolinha pós y e esse vetor. Se isso aqui... Ah, outra coisa, isso aqui vai ser bol. Porque o intercepta vai retornar verdadeiro ou falso. Se intercepta, se esse ponto aqui intercepta a bolinha ou não. Tá? Então, falta a gente terminar de implementar. Se essa distância... Lembra que eu falei? Se ela for maior que bolinha raio, quer dizer que esse ponto não intercepta a bolinha. Caso contrário, se não entrar no if, eu retorno verdadeiro. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de imprimir isso aqui, eu vou falar que se a posição intercepta a bolinha, vai tornar verdadeiro ou falso. Printf. Aqui é mouse e pós, né? Dentro. Certo? Caso contrário, põe um pulo de linha aqui. Op, op, op. Não vai ficar fora. Salvei. Rodou. Opa. Ah, aqui a bolinha, ó, já é ponteiro, então não precisa do e-comercial. Muito bem. Olha lá, deixa ela parar para ficar fácil de eu clicar. Vou clicar aqui, ó. Fora. Olha lá na saída. Fora. Aqui perto da bolinha. Fora. Dentro da bolinha. Dentro. Olha lá. Estou dentro da bolinha. Tá bom? Então eu sei se eu estou dentro ou se eu estou fora da bolinha. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui agora? Se eu vou criar mais um atributo na bolinha, que eu vou chamar ele, que vai ser do tipo ball, eu vou chamar ele de arrastando. Se ela está em processo de arraste ou não. Arrastar é clicar nela e arrastar. Por padrão, esse arrastando, eu vou arrastando, igual a falso. Falso. A bolinha só vai sofrer aquela atualização de velocidade, tudo, se ela não estiver sendo arrastada. Então, se a bolinha arrastando, se a bolinha não está sendo arrastando, estão vendo que eu pus esse if? Eu vou fechar ele aqui, ó. Se a bolinha não estiver sendo arrastando, ela sofre todo esse processamento aqui de atualizar a velocidade pelo delta, tarará, tarará, a posição pela velocidade do delta e depois as velocidades. Se ela, caso contrário, aqui ela vai estar sendo arrastada, dentro desse alce aqui. Muito bem, só que se eu salvar aqui e rodar, vocês vão ver que continua funcionando da mesma forma. Eu tenho fora, eu tenho dentro, não acontece nada com a bolinha.
que eu vou fazer? Quando eu clico dentro da bolinha, eu atualizo o arrastando dela para true. E quando eu clico fora, eu não faço nada. Vocês vão ver agora que se eu clicar na bolinha, ela vai congelar na tela. Porque agora ele está arrastando. Na próxima vez que rodar aqui, ele não vai entrar nesse if e o arrastando nunca muda para falso. Ela vai congelar. Olha lá, então. Cliquei, olha lá. Congelou. Certo? Quando que eu sei que a bolinha tem que voltar, ela não está sendo arrastada? É quando eu solto o botão do mouse. Então, agora, else if is mouse button released. Qual o botão? Se o botão da esquerda soltou, eu atualizo o arrastando da bolinha para falso. Certo? Vou rodar de novo. Agora vocês vão ver aqui, ó. Cliquei, eu não soltei ó, posso até mexer com o cursor, não tem problema, mas eu tô segurando ele ainda, ó. Tô segurando o mouse. Vou soltar, ó. Quer ver? Vocês vão ver que a bolinha vai voltar a se mover, ó. 1, 2, 3 e soltei. Fora, não adianta nada. Dentro, é que ela tava quase parando, né? Vou soltar, vocês vão ver que ela vai se movimentar. Tô olhando pra direita pra eu ver a tela, tá? Olha lá, ó. Soltei, ela continua a se mover. Tudo bem? Então, esse processo de saber se eu cliquei dentro ou cliquei fora e se eu cliquei ela para de se mexer, está funcionando. O que eu vou fazer agora? Se a bolinha não está sendo arrastada, eu executo o processamento dela, atualizar o posicionamento dela e velocidade. Se ela estiver sendo arrastada, que é o que eu estou aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o X e o Y dela são a posição que eu estou no mouse, no momento. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou mouse pos. Vou pegar a posição que o mouse está. Aqui eu já peguei uma vez, né? Para verificar se intercepta. Aqui, eu poderia, inclusive, deixar essa variável aqui fora e ficar pegando essa posição do mouse o tempo inteiro, mas não precisa, né? É só quando eu clico e é só quando ela está em arraste que eu preciso da posição do mouse. Get mouse position. E agora eu vou fazer que bolinha pos é igual a mouse pos. Vai copiar membro a membro para a posição da bolinha, certo? Opa, eu não preciso disso, não preciso do asterisco, né? Olha lá, vou rodar. Olha só, estou arrastando a bolinha. Quem fez isso? Isso que eu acabei de escrever. Vou soltar, vocês vão ver que ela vai voltar com os parâmetros que ela estava. Ela está com a velocidade x e y em alguma forma, ela vai continuar. Olha lá, continua pulando um pouquinho. Vou pegá-la de novo, olha lá. Até uma hora já que ela só vai cair na vertical, porque o x foi atuando a gravidade. Olha lá, o atrito. Né? Agora ela só cai para cá. Tudo bem? Olha lá. Estamos quase agora. Agora tem um outro efeito. Se eu clicar, por exemplo, aqui no cantinho dela, você espera que quando você pega uma bola ou alguma coisa, a tua mão fique na posição, concorda? Só que o que vai acontecer aqui, se eu clicar, vocês vão ver que é como se a bola se movesse para o mouse ficar no centro. Então, eu vou clicar aqui, ó, 1, 2, 3 e... Viram o que aconteceu? Vou soltá-lo de novo, ó, 1, 2, 3 e... Olha lá. Agora em cima, ó, 1, 2, 3. Eu quero manter o mouse clicado na onde eu cliquei na bolinha, não fazer isso aqui. Ela dá esse pulo aqui, ela se teletransportar. Então a gente vai ter que pensar nisso. O que a gente vai fazer? Olha só, quando eu clico na bolinha numa posição, então imagina aqui agora, a bolinha está aqui. Quando eu cliquei aqui, ó, certo? Cliquei aqui nessa posição. Para eu colocar, para eu movimentar essa bolinha na posição, para ela se mover em relação ao mouse no ponto que eu cliquei, eu preciso pegar essa coordenada onde eu de fato cliquei e agora, na hora que eu for movimentar, eu preciso descontar isso do x e do y da bolinha. Porque se eu cliquei aqui, eu vou ter que fazer com que, ao invés da bolinha vir para cá, eu vou ter que falar que eu quero que ela vá
para a posição do mouse que eu estou no momento, descontando essa posição onde eu cliquei. Então, o que eu vou fazer agora? Quando eu clico dentro da bolinha, vamos fazer o seguinte, ó, vector 2, mouse pos, vector 2, mouse pressed. Vector 2 mouse pos, eu vou tirar essa declaração, porque eu vou aproveitar ela aqui. E aqui, quando eu pressionei, se interceptou, o mouse pressed é igual a mouse pos, que é onde eu cliquei. Aqui, isso aqui eu tiro. Se eu estou movimentando o mouse e eu fico pegando a posição do mouse aqui e a bolinha está em arraste, que é o que eu estou aqui no else, eu vou ter que fazer o quê? Bolinha pos x é igual. Não teve a posição que eu cliquei? Posição que eu cliquei, eu vou ter que descontar aquilo lá da posição que eu estou com o mouse atualmente. Mouse pos x menos mouse pressed x. E aqui, para o y, é a mesma coisa. Rodou. Peguei. Opa, tá esquisito, hein? Peguei. Tá indo para o centro ainda, né? Ó. Não é isso que eu quero. Quando eu clico, na verdade, o que eu tenho que fazer? Na verdade, não é isso. Eu tenho que pegar a diferença da onde eu cliquei para onde a bolinha está no centro. Então, vamos lá. Espera aí. Falei besteira aqui. Vou ter mais um vector 2 aqui. Vector 2. Eu vou chamar de offset. Offset é deslocamento. Quanto que eu tenho de deslocamento da onde eu cliquei? E deixa esse mouse pressed aqui por enquanto, que talvez a gente precise dele. Quanto que eu vou ter da onde eu pressionei? Offset é igual. Eu quero a distância da onde eu cliquei do centro da bolinha. Então, se eu pensar que eu estou indo para a direita e para baixo, para a gente simplificar o nosso raciocínio, eu vou ter a posição onde eu cliquei, que é o que eu tenho o mouse pos aqui, menos o centro da bolinha. Então, é mouse pos.x menos bolinha pos x. Isso aqui é o offset x. E eu tenho o offset y, que é bolinha mouse pos y. Isso aqui eu não preciso. Então, o meu deslocamento em x é a posição onde eu cliquei com o mouse, que é o mouse pos, menos a posição da bolinha em x. Ou seja, eu peguei a diferença. Opa. A bolinha está aqui, o centro está aqui. Cliquei aqui, o offset x é essa distância. Certo? E o offset em y é essa distância aqui. Então, peguei ele aqui, calculei. Esse mouse pressed, eu já vou até tirar ele daqui, porque eu acho que a gente não vai precisar mais dele. E aqui, eu vou ajustar. Qual que é a posição da bolinha no momento? É a posição do mouse em X menos o deslocamento. Vamos ver se agora funciona. Oxi. Não está funcionando. O que eu estou fazendo de errado aqui? Onde eu estou? Menos o deslocamento. Aqui é onde eu cliquei, menos x, menos y. Mouse pos. Cliquei, menos isso. Pos, mouse position. Mouse pressed. Mouse pressed é quando eu cliquei uma vez só, pega a posição, se intercepta, ela está arrastando. O deslocamento em X é onde eu estou com o mouse menos a posição da bolinha no momento. Aqui é Y. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Printf. A gente tem que ver
Pessoal, é tudo no improviso, tá? É offset.x. Vamos ver aqui enquanto a gente move a bolinha se o deslocamento não muda. Ah, tá dando zero. Por isso que não está funcionando, né? Bem, lógico. Lógico que não vai dar certo. Porque toda vez que a gente está entrando aqui, esse offset está sendo redeclarado, tá? Então, o que, que eu vou ter que fazer? Esse offset x, esse offset aqui, ele vai ter que ser uma variável global. Então, eu vou ter que pôr ele aqui. Declarei ele aqui. Foi criado uma vez só. Fiz aqui e tal. Vamos, mouse pós pode continuar como mouse pós, não tem problema. O raciocínio está certo. Agora sim, olha lá, ó. Vendo? Porque toda vez que estava entrando no intercepta, o offset estava sendo redeclarado, a variável nova, e na próxima vez quando rodava, a gente perdia a variação, né? Agora funciona. Olha lá, ó, na posição que eu estou pegando, eu estou arrastando a bolinha. Olha lá, ó. Vou tentar pegar ali em cima aqui, ó. Olha lá, embaixo. Beleza? O que está faltando fazer agora só para a gente simular mais bonitinho ainda? Se eu pegar e jogar a bolinha, porque se eu pego e jogo, olha o que acontece. Se eu estou aqui e vem para cá, ela para, né? Vamos rodar, depois eu vou tirar aquele printf ali, ó. Aqui, inclusive, ela estava indo para a direita ainda, não é isso? Ó, eu vou jogar ela para a esquerda, vocês vão ver que ela vai voltar para a direita. Olha lá. Não é isso, né? O que eu vou fazer agora? Toda vez que eu movimentar, eu vou armazenar numa outra variável que eu vou chamar de mouse pós a posição anterior do mouse. A gente acha que já fez isso aqui, inclusive, num outro. A gente fez isso aqui? Já fez outra simulação? Não lembro. Parece que eu fiz isso aqui esses dias falando. Talvez eu estava fazendo live, não lembro. Toda vez que eu estiver arrastando, eu tenho uma posição nova do mouse e eu tenho uma posição antiga do mouse, que é que o próximo frame é onde eu estava no frame anterior. Então, o mouse pós ante é igual a mouse pós no momento. E sempre que eu fizer isso aqui, então olha só, esse aqui é do frame atual. Quando eu for para o próximo frame, isso aqui já vai ter acontecido, eu vou ter o frame atual e eu vou ter a posição anterior. O que eu vou fazer? Toda vez que eu arrasto a bolinha, eu vou ter uma diferença entre essa posição do mouse que eu estou no momento e a posição anterior. Toda vez que eu faço isso, eu vou recalcular a posição da bolinha. Onde que eu tenho o mouse anterior antes dele ficar igual ao mouse pós? É isso aqui. Então, eu vou pôr aqui que bolinha vel x é igual à diferença desses dois aqui. Se eu estava à esquerda e agora eu vim para a direita com o mouse, a minha posição está mais à esquerda, a esquerda está aqui para vocês, né? E a direita está aqui, eu vou pegar essa distância que está aqui entre os dois. Se eu pegar essa distância do cara que está à direita menos o cara que está à esquerda, vai ser uma distância positiva, ou seja, eu estou arrastando o mouse da esquerda para a direita. Essa distância positiva quer dizer que eu estou empregando um x positivo para a bolinha acelerar para a direita. Acelerar não, tem uma velocidade à direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mouse pós no momento x menos o mouse pós ante.x. Isso eu vou ter a variação de um frame para o outro em x. E aqui, bolinha y, eu vou ter a variação de um frame para o outro em y. Vai funcionar para o outro lado também. Tá bom? Salvei. Rodei. Peguei. Tá meio ainda, parece. Tá vendo que ela vai para a direita agora e aquela vai para a esquerda? Ó? É porque essa variaçãozinha aqui ainda está pequena. Vamos multiplicar esse valor aqui, ó. Será que por 100 é muito? Vamos testar um 100 aqui. Porque a velocidade inicial está na ordem de 300, né? Vamos ver isso aqui. Se fica muito. Muito. Vamos pôr menos. Vou pôr metade. 50. É um impulso que vai dar aqui na bolinha. Peguei, joguei para a direita. Peguei, joguei para a esquerda. Joguei para baixo, né? Olha lá, como se jogasse a bolinha com força para baixo. Joguei para cima. Olha lá.
temos a nossa bolinha atuando. Legal, né? Gostaram? Eu vou mostrar para vocês agora, no meu GitHub, eu vou colocar o link do vídeo aqui, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Eu tenho vários exemplos usando Raylib. Vocês vão entrar lá, tem lá simulações Raylib, tem uma que chama Bolinha Gui. Eu vou abrir aqui no VS Code, é só vocês abrirem também e rodarem, tá? Esse aqui, inclusive, está num arquivo só também, tá? Fiz de propósito, num arquivo só. Essa mesma ideia da bolinha, tá? Vou dar o build aqui. Olha lá. Deixa eu diminuir aqui para vocês enxergarem melhor. Isso aqui é uma simulação da bolinha que tem mais coisas. Vou pôr aqui, eu vou fechar e vou rodar de novo, tá? Olha lá. Estão vendo a bolinha branca? Agora esse aqui, ele é parametrizado. Ó, posso mexer no raio. Posso mexer a quantidade de segmentos que tem para desenhar o círculo. Espessura do contorno. Cor do contorno. Vamos pôr... deixar preto mesmo. Preto. Um azul escuro aqui assim. Ó. Transparência do contorno. Olha lá. Cor do preenchimento. Vou pôr um roxo. Um roxo. Esse azul aqui, vou deixar um azul mais escuro. E olha lá. Eu consigo jogar da mesma forma que a gente viu aqui. Se quiser esconder tudo isso aqui, é ESC, tá? Aí para aparecer de novo é 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? ESC some, 1, 2 e 3, aparece. Olha lá, ó, bolinha parametrizada, aqui está o X, o Y, a velocidade. E com o botão direito você consegue criar novas bolinhas, olha lá. E com a barra de espaço você consegue mexer elas, olha lá, mexendo todo mundo. E aqui tem a gravidade. Vamos diminuir a gravidade, olha lá, elas ficam flutuando. E se eu aumento a gravidade agora. Eita, deixa eu tirar elas aqui do caminho. Toim, todo mundo caiu. Por que eu tô pegando a bolinha na hora que eu clico aqui na gravidade? Porque esses componentes aqui, entre aspas, de interface gráfica, eles na verdade, eles não têm um controle se você está clicando em cima deles. Você tem que fazer isso programaticamente. Como eu quis simplificar, se eu tô com o mouse aqui em cima, eu pego as bolinhas que estão atrás. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Você quer ver? Vamos tirar a gravidade aqui, ó. Vamos passar a bolinha para ficar se mexendo. Se ela passar aqui, ó. Olha lá, eu clicar aqui em cima, eu pego ela, estão vendo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido acompanhar. Dá um feedback aí para mim se eu estou muito rápido ou não, tá certo? E aí a gente continua o curso na próxima aula. Essa aula ficou bem comprida porque eu fiquei explicando tudo isso, né? Mas eu acredito que tenha ficado aí bem legal, bem interessante para vocês poderem aplicar. Fechou? Então tudo de bom aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Põe um comentário aí para mim, dá um like também para aumentar a divulgação dos vídeos e até mais. Falou, tchau.